Era uma noite de sexta-feira quando decidi fazer uma transmissão ao vivo para os meus seguidores. Eu costumava fazer lives quase todas as semanas, conversando sobre filmes, jogos e outras coisas aleatórias. Naquela noite, porém, eu queria fazer algo diferente. Resolvi contar histórias de terror baseadas em relatos reais. Preparei o ambiente, apaguei as luzes do meu quarto, deixando apenas a luz fraca do monitor iluminando o meu rosto. Coloquei uma música de suspense de fundo para criar o clima perfeito. Quando tudo estava pronto, comecei a transmissão. Boa noite, pessoal! Hoje vamos fazer algo diferente. Vou contar algumas histórias de terror que encontrei na internet, todas baseadas em relatos reais. Comecei, observando o número de espectadores subir lentamente. A primeira história era sobre uma casa mal assombrada em uma cidade pequena. Contei os detalhes, as aparições, os ruídos inexplicáveis, e a reação do público foi positiva. A segunda história envolvia um parque abandonado onde pessoas desapareceram misteriosamente. Os comentários estavam cheios de entusiasmo e medo. Quando cheguei à terceira história, senti um arrepio subir pela minha espinha. Era um relato sobre uma jovem que, durante uma chamada de vídeo com seus amigos, viu algo aterrorizante refletido na tela. O relato dizia que ela estava conversando normalmente quando, de repente, viu uma figura sombria atrás dela. Ao se virar, não havia nada lá. Mas, sempre que olhava para a tela, a figura estava lá, cada vez mais próxima. Enquanto contava a história, comecei a me sentir desconfortável. Olhei rapidamente para minha própria câmera, esperando não ver nada estranho. Continuei, tentando manter a compostura. Ela tentou ignorar, pensando que fosse apenas a imaginação dela. Mas a figura ficava cada vez mais próxima e, em um momento de pânico, ela tirou um print da tela, disse, pausando por um momento para aumentar a tensão. No print, a figura era claramente visível, e parecia estar sussurrando algo em seu ouvido. Foi então que vi algo pelo canto do olho. Parecia uma sombra passando rapidamente atrás de mim. O coração disparou, mas tentei manter a calma. Pessoal, vocês viram isso? Perguntei, tentando rir para aliviar a tensão. O chat explodiu com mensagens de confirmação. Sim, vimos. O que foi aquilo? Isso é parte da história. Eram algumas das mensagens. Minha boca ficou seca. Me virei para olhar, mas não havia nada lá. Apenas o meu quarto escuro e silencioso. Continuei a história, mas meu desconforto aumentava. A cada palavra, sentia como se alguém estivesse me observando. Olhei para o chat novamente, e uma mensagem em particular chamou minha atenção, atrás de você. Meu coração quase parou. Lentamente, virei a cabeça para olhar para a câmera do meu laptop. Lá estava, na tela, uma figura sombria, quase imperceptível, mas definitivamente presente. Fiquei paralisado por alguns segundos, incapaz de me mover ou falar. Então, de repente, a figura desapareceu. Desliguei a transmissão imediatamente, meu coração batendo descontrolado. Fui dormir naquela noite com todas as luzes acesas e o sono perturbado por pesadelos. No dia seguinte, revisei a gravação da live. Não havia nada de anormal, exceto minha própria expressão de pânico e os comentários do público. Nunca descobri o que realmente aconteceu naquela noite, mas desde então, evito contar histórias de terror em minhas transmissões. E sempre que estou em uma chamada de vídeo, não consigo deixar de olhar para a tela, esperando nunca ver aquela figura sombria novamente. A história que você vai ouvir é baseada em relatos reais, vivida por um jovem chamado Lucas, que decidiu compartilhar sua experiência assustadora. Eu me chamo Lucas e o que vou contar aconteceu há cerca de um ano. Na época, eu tinha 19 anos e passava muitas noites conversando com amigos pela webcam. Era uma maneira de passar o tempo e me distrair das preocupações do dia a dia. Uma dessas noites, no entanto, foi diferente de todas as outras. Era uma sexta-feira, e eu estava sozinho em casa. Meus pais tinham saído para jantar fora, e eu aproveitei para ligar o computador e conversar com alguns amigos. Estávamos rindo e brincando,
quando um dos meus amigos sugeriu que fizéssemos uma chamada de vídeo coletiva. Concordamos e logo estávamos todos conectados, rindo e contando histórias. Cerca de 1 hora depois, percebi algo estranho no reflexo da minha webcam. Parecia haver uma sombra se movendo atrás de mim. Olhei para trás, mas não vi nada fora do comum. Pensei que fosse apenas minha imaginação e continuei conversando. Minutos depois, a sombra apareceu novamente, desta vez mais próxima. Meu coração começou a bater mais rápido. Informei meus amigos, mas eles acharam que eu estava tentando pregar uma peça neles. Para provar que não estava brincando, pedi que prestassem atenção na tela. Enquanto falávamos, a sombra se aproximou ainda mais, e pude ver que tinha uma forma humana. O pânico tomou conta de mim. Desliguei a webcam e corri para acender todas as luzes da casa. Revirei cada canto, mas não encontrei nada nem ninguém. O silêncio era opressor. Voltei para o quarto e tentei me acalmar. Liguei a webcam novamente e vi meus amigos preocupados do outro lado da tela. Eles sugeriram que eu deixasse a chamada ligada enquanto verificava a casa mais uma vez. Fiz isso, e quando voltei para o quarto, notei que todos estavam em silêncio, olhando fixamente para minha tela. "Lucas, atrás de você!" gritou um dos meus amigos. Me virei rapidamente e vi a sombra novamente, mais nítida do que nunca. Era uma figura pálida, com olhos fundos e um sorriso macabro. Ela estava parada bem atrás de mim. Sentia meu corpo congelar de medo, incapaz de me mover ou gritar. De repente, a figura desapareceu. Meus amigos estavam em choque, e eu estava tremendo. Desliguei o computador e passei o resto da noite acordado, com todas as luzes acesas, tentando entender o que havia acontecido. No dia seguinte, decidi investigar. Descobri que, anos antes, uma pessoa havia morrido naquela casa, no mesmo quarto onde eu dormia. Diziam que o espírito dela nunca havia encontrado paz. Desde então, nunca mais usei a webcam à noite, e sempre evito ficar sozinho em casa por muito tempo. Essa experiência me deixou marcado para sempre, e ainda hoje, às vezes sinto que estou sendo observado. Cuidado com o que pode estar do outro lado da tela. Nem sempre estamos tão sozinhos quanto pensamos. Espero que minha história sirva de alerta para quem gosta de passar as noites online. Às vezes, o terror pode estar mais próximo do que imaginamos. Eu tinha acabado de me mudar para um pequeno apartamento no centro da cidade. Era o lugar perfeito para um jovem recém-formado como eu, barato, perto do trabalho e com internet rápida, essencial para minhas videochamadas noturnas com amigos e família. Certa noite, estava em uma dessas chamadas, conversando com minha irmã. A luz do apartamento estava baixa, e só o brilho da tela iluminava meu rosto. Estávamos rindo de algo que ela tinha dito quando, de repente, vi um movimento no fundo da tela. Parecia uma sombra, mas não dei muita atenção, achando que era apenas um reflexo. Continuei conversando, mas logo a sombra apareceu novamente. Desta vez, parecia mais clara, como se alguém estivesse andando atrás de mim. Meu coração acelerou, mas tentei manter a calma para não assustar minha irmã. Desliguei a chamada, dizendo que estava cansado e que precisava dormir. Depois de desligar, fiz uma inspeção minuciosa pelo apartamento. Todas as portas e janelas estavam trancadas. Convenci-me de que tinha sido apenas minha imaginação. Nos dias seguintes, a sensação de estar sendo observado continuou. Às vezes, à noite, eu ouvia sons suaves, como sussurros ou passos leves, mas nunca conseguia encontrar a origem. Evitei comentar com amigos ou família para não parecer paranoico. Certa noite, decidi gravar uma videochamada para mostrar a um amigo minha nova rotina no apartamento. Enquanto assistia à gravação mais tarde, notei algo perturbador. No fundo do vídeo, uma figura pálida aparecia e desaparecia nas sombras, sempre à espreita. Minha mente começou a correr. Seria um intruso? Um espírito? Comecei a pesquisar sobre a história do prédio. Descobri que, há muitos anos, um jovem tinha morrido naquele mesmo apartamento em circunstâncias misteriosas.
Relatos diziam que ele também sentia uma presença antes de sua morte. Desesperado, busquei a ajuda de um médium. Ele veio ao apartamento e imediatamente sentiu uma presença forte. Segundo ele, o espírito do jovem estava preso ali, revivendo seus últimos dias de agonia. Fizemos um ritual de limpeza e, por um tempo, as coisas pareceram melhorar. Mas a sensação de ser observado nunca desapareceu completamente. Até hoje, evito ficar no apartamento sozinho à noite, e sempre que estou em uma videochamada, não posso deixar de olhar para o fundo da tela, temendo ver aquela figura pálida novamente.